Opa, boa noite. Beleza? E Boa aí, noite, tranquilo? tudo jóia? Tudo certo, É, de então tá boa. bom. Todo mundo, deixa eu ajeitar minha câmera aqui, todo mundo fechado por aí também, não É, tem o que fazer, né, cara? todo mundo trancado em casa. Mas tá bom, né? Faz É, parte. é, Foi faz, necessário. faz parte. Esperar que passe logo, que Tá, tudo né? comece a voltar ao normal, né, cara? Nosso meio aí do Verdade. futebol complicou tudo, mas que seja Complicou. um tempo de aprendizado, um tempo da gente entender também e sair melhor, né, cara? É, com certeza. Tomara que no fim tudo dê certo, né? Vamos ver quando acontecerão as voltas do campeonatos aí, né? Se Sim, é que vai ter, né? Tô sim, esperançoso para que vai ter, segundo informações aí. Mas é tudo especulação no momento, né? Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, se terão categoria de base esse ano ainda. Até a sim. Copa São Paulo está meio em xeque aí. É esperar os órgãos de saúde aí, essa doença diminuir, né? Que é o mais importante, a saúde de todos, para poder Sim. dar depois sequência na vida esportiva, né? É porque o negócio atualiza muito rápido, né, cara? Você vê hoje, amanhã já mudou, cresceu, aconteceu outras coisas, então não tem como saber coisas muito pra frente ainda, né? É, com certeza. Cada dia uma informação nova, né? A gente Sim, não sabe nem em quem acreditar, em quem não acreditar. E é a gente fica no meio disso daí, esperando, né? muita informação desencontrada, né? Um fala uma coisa e outro fala outra, muito interesse que não tem nada a ver com a saúde das pessoas mesmo, acaba complicando, né, cara? Verdade, é isso mesmo. E aí a gente não Ah, sabe o que é verdade, o que não é, o que fazer, o que não fazer. Então, sim, se o negócio é se isolar para ter uma saúde melhor e menos pessoas, é o que a gente está tentando fazer o máximo possível, saindo só quando sim. necessário, se manter em casa com as familiares. Esses dias o aniversário, eu tive de aniversário, minha esposa também. O meu cunhado anunciou ontem que vai ter um filhinho. Que E a legal. gente foi Tudo tudo por por vídeo, vida, né? aniversário por vir, Páscoa teve nesse Parabéns caminho aí, para vocês, é tudo à distância, tudo é um tudo novo foi isso daí. formato, né, cara? Um novo formato, bem É, diferente, bem estranho, mas é é, o que tá dando para fazer no momento, né? Se é assim para se precaver, vamos assim para o mais rápido possível, estamos tudo e- certo, batendo a nossa bolinha. exatamente, né, cara? E o Oeste tá de férias? Como que é a situação do clube hoje? Tá tudo parado, né? Todo mundo de férias. Tá de férias até o dia 30 e aí, mas ainda com certeza eu acho que até o momento não volta. Ter uma reunião hoje, se não me engano, Uhum. para a volta era de todos os clubes do Brasil, né? Para o dia Sim, primeiro, mais especificamente os de São Paulo, alguns estados aí, eu vi que um time lá do Sul voltou, né? Os sim, outros estados, eu não sei exatamente. Mas é para todos os times até o dia, foi até o dia 20, se estendeu até o dia 30 e dependendo do decorrer da doença aí para ver como que era. Então, acho que hoje eles vão estar resolvendo isso aí também por videoconferência, ou sim. talvez nesse momento já até resolveram, eu não estou sabendo ainda, né? Uhum. Pode ser. E para ver o dia que a gente se representa para voltar aos treinamentos, mas a princípio o time profissional. Sim. Base por Por enquanto ainda não. enquanto a prioridade é porque já estava tudo indo para as retas finais, né, dos estaduais e já E, emenda aí o brasileiro, que sim, também as datas já são bem apertadas normalmente, né? Já vai dar outra isso. complicada. Estávamos a 2 rodadas da primeira fase para ir para os mata-matas, né? Sim, Estavam numa ascensão muito boa no campeonato, vindo de 2 vitórias seguidas, ganhamos do Santo André, Botafogo. Íamos jogar com a Inter de Limeira e Corinthians. Encerraria com o Corinthians. sim, E aí teve essa parada aí para provavelmente enfrentarmos o Santos, né? Provavelmente não, enfrentamos o Santos sim. Na nas próxima quartas de fase, né? final. É, só que com essa parada aí mudou tudo, né? Jogador nosso não, porque a gente sempre trabalha visando a Série Já a B, Série B, né? um possível acesso à Série A. Então, é, alguns jogadores nossos, que se eu não me engano, seriam só 2 ou 3, que já estavam até em conversa também para a renovação, Uhum. que venceria o contrato agora. Nosso time, não, que já é um contrato mais antigo, que por Sim, coincidência foi feito até o fim do Paulista, vencendo 2 anos aí, ou 3.
Aham. porque os jogadores que chegaram esse ano, tudo com contrato até o fim do ano. Então, nessa parte aí, a gente está na frente dos outros e está O mais mais tranquilo. E a difícil, vantagem da gente é a Série B. exatamente, eu queria falar, o mais difícil é para os clubes que só tem o regional e depois não tem nada no segundo semestre, né? Então esses os Que é o caso contratos da eram Inter. o próprio Santo É. André também, né? Que já teve até Santo jogadores André, que que já a Inter, eu tô saíram. dizendo Exato. Não, eu tô dizendo a Inter porque a Inter é o nosso próximo Ah, adversário, sim, né? que é o próximo Até adversário. falei com uns conhecidos lá esses dias, muitos contratos venceram, não sabem o que Sim. vão fazer, o que não vão. Na verdade, todo mundo precisa de uma posição, né? Vai voltar daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias, para ir se Poder programar se para ver o que vai programar, né? fazer, né? Sim. Infelizmente foi uma coisa inédita, né? Não dá para culpar A ou B, nem reclamar de qualquer decisão que Um venham a tomar, negócio, né? um negócio que não dependeu de ninguém, ninguém esperava, pegou todo mundo de surpresa, não tinha como se programar antes, né, cara? Então, esse tipo de situação realmente não tinha como saber, né? Acho que tinha. Tá de volta. Bom, deixa eu te apresentar para o Voltou, pessoal. voltou. Acho que deu Hoje uma pausa aí. voltou. Tinha dado uma travada. Bom, hoje o nosso papo é É. com o Alex, Lelé. O Fernando me apresentou, não, fala com o Lelé. Aí eu falei, pô, mas se eu vou chamar o Fernando é teu amigo, joga bola contigo toda semana. Eu falei, pô, vou chamar o cara de Lelé, Fernando. Ele falou, não, pode falar que é de boa. Eles só conhecem ele por Lelé. Eu falei, então tá bom. É verdade. Até no clube e tudo, eu sou o Lelé. Inclusive o Oeste fez a chamada da live lá com o Alex Freitas lá e um Sim. monte de gente. Pô, Alex! Muita gente Não sabe nem quem sabe é, né? meu nome, né? Pô, Até em casa. Sou Lelé em casa, na faculdade. Isso eu já carrego esse apelido desde pequeno. É bem tranquilo, não tem Legal. problema nenhum. O pessoal fala, pô, contrataram um outro auxiliar para o time profissional, contrataram um tal de Alex. É, é Lelé em todo lugar, com pai, mãe, Não, legal. filho, esposa, todo mundo é Lelé. Falando Não, Lelé é que mais legal. fácil de identificar. E o Lelé é diretor de base da categoria do Oeste Barueri, né, que é um clube aqui da Grande São Paulo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e também auxiliar da equipe profissional, né? Então o Lelé é o cara mais indicado para nos falar sobre transição, base profissional, é um cara que vive os dois mundos, né, Lelé? Esse é um dos assuntos que a Sim, gente vai exatamente. conversar também. E assim, a nossa página a gente criou há já alguns anos, só para te dar uma explanação, e a gente fala muito sobre categoria de base, a gente traz dicas sobre peneiras para os garotos, principalmente no YouTube. A ideia do Instagram surgiu por conta dessa quarentena, tá todo mundo trancado, todo mundo fechado, para a gente poder passar um pouco o tempo, a gente começou a fazer live à noite, e toda noite Certo. tem vindo amigos, preparadores físicos, ex-atletas, atletas que estão em atividade, diretores, que a ideia Legal, tenho acompanhado. é muito mais a gente bater um papo, né? Poder, Aham. às vezes o garoto que tem a intenção de entrar num clube, ele está perdido, ele não sabe como que funciona, como que é o processo, como que funciona a captação, como que eu faço peneira, aonde que eu procuro, que forma que eu entro, como que eu sou avaliado, eu tenho que estar pronto, não posso. Então a ideia é muito mais um papo muito mais descontraído, não tem nada engessado, não tem nada, é um negócio muito sério, pô, como é que é, pô, não posso falar isso, pode falar o que quiser, é bem tranquilo. Não, tranquilo. E, é, Tranquilo. e a ideia é a gente falar bastante, inclusive, sobre categoria de base, né, cara? Você é o diretor hoje da categoria de base do Oeste, e a gente queria que você falasse um Aham. pouquinho como que funciona o processo dentro do Oeste, né? Como que funciona a categoria de base, o que que é a ideia da categoria de base dentro do clube para formar jogador, revelar para o profissional, vender jogador, fazer negócio. Qual que é a ideia no Oeste como categoria de base hoje, Lelé? Eu acho que deu uma travada aí. Opa, voltou, Lelé. Oi, voltou? Oi, agora voltou. Voltou. Ah, tá. Deu uma cortada, eu peguei Sim, sim. até a parte que você estava perguntando sobre como a categoria de base, como funciona no Oeste. Isso, como Então, que vou te funciona no Oeste? fazer um resumão.
Aham. Então, no Oeste, eu acho, na minha opinião, antes do Oeste ter categorias de base, já foi um clube sempre assim, digamos, formador, que pegava muitos jogadores do sub-20, até do sub-17, de times menores, times maiores, e Uhum. sempre teve oportunidade de jogadores que não teriam atuados ainda profissionalmente por clubes do Oeste, mesmo antes do Oeste ter a categoria de base. O Uhum. Oeste, a partir de 2017, começou a ter as 3 categorias de base. Diretamente. Algumas vezes atrás já teve um sub-20, teve sub-11, sub-13, que inclusive eu fui treinador do sub-11 por um ano. Teve sub-11, sub-13, aí parou. Então, interrupto desde 2007 está tendo. Em Barueri, com Legal. treinamentos diários, com o apoio máximo possível. E esse ano foi com a gente colheu esse fruto de uma excelente campanha na Taça São Paulo. Muitos dos jogadores estão ali desde 2017 e alguns aqueles chamados pontuais chegaram de outras equipes. Tinha dois emprestados do Uhum. Corinthians, três emprestados, dois não, três emprestados do Corinthians, já no sub-20 que chegaram para a Copa São Paulo, para umas posições Uhum. que o treinador Mirandinha achou Específicas, né? necessário, específicas no momento, e encaixou e foi onde deu o sucesso da equipe. Mas eu acho que o sucesso maior dessa equipe aí foi essa categoria de base interrupta, com o mesmo sistema de trabalho, muito cobrados para acompanhar o profissional, Uhum. tá? No estilo de, pelo menos na filosofia, né? Porque o estilo de Sim, jogo, às vezes, o diretor, o presidente pede para manter o estilo de jogo, mas você não tem as peças adequadas, algumas sim. mudancinhas tem, né? Acaba acontecendo. Então, basicamente foi isso daí. Eu acho que o sucesso dessa Copa São Paulo, claro, pelo talento dos atletas, esse é o principal. Isso aí não existe outra opção. Que se Sim. não tem os atletas e a união, o foco deles, a determinação que eles tiveram, foi o diferencial. E o restante, essa manutenção das categorias de base aí por 3 anos seguidos, eles vindo, subindo a escadinha. Claro que não é 100% dos atletas, né? Sim. Todo ano chega, sai, alguns estouraram a idade, não subiram para o sub-20. E a gente estava muito esperançoso com o nosso sub-20 para esse ano, porque a gente tinha, vamos dizer assim, eu não gosto de chamar de segundo time, mas jogadores que não vinham sendo titular, com uma qualidade excelente, inclusive tem alguns que não eram titular, treinando com a gente no profissional, tá? Legal. Com a qualidade excelente para o time desse ano, porque muitos estouram a idade, Sim, sim. seria inevitável que um ou outro sai, outros venham para o profissional, não participaria mais do sub-20. Então a gente estava muito esperançoso com o Campeonato Paulista sub-20 desse ano para comprovar tudo o que eles fizeram na Taça São Paulo, e eu tenho certeza que se tiver algum torneio mais curto, algum campeonato, mesmo com essa parada, eles vão fazer ótimas apresentações. Legal. Acho que isso esse resultado, né? É que a gente é muito medido pelo resultado, né? Ah, deu certo. Ah, então foi tudo perfeito. Mas eu acho que isso é o fruto disso que você falou, né? É da formação lá do sub-15, do sub-17, quando chegou no sub-20, numa grande competição que tem uma visibilidade nacional, era uma equipe que já estava entrosada, a grande maioria, né? Com alguns atletas pontuais, mas aí vem a importância que é aquilo que a gente tanto fala, né? Que tanto se debate no Brasil, que é a formação e o trabalho na categoria de base, né? Você poder trabalhar e você poder buscar formar atletas, né? Verdade, com certeza. Com certeza. Então, quanto mais o atleta está adequado ao clube, mais tempo ele tem, mais confortável com as situações do dia a dia, acostumado com o seu trajeto, tudo isso daí influencia no rendimento de um atleta, principalmente de um atleta jovem. Sim, Tá? Eu vi até pessoas escrever aí, passei, não tive chance. Chance todas teve. Para você ter um exemplo, um menino ele subiu profissional agora, ele não está mais no profissional no momento, mas ele depois da Copa subiu, é o Erivan. O Erivan ele foi descoberto numa peneira em 2017, fizeram lá uma inscrição de uma peneira, como aconteceu agora no Campeonato Paulista. Muitos garotos, todos eles tinham que treinar pelo menos uma semana, então não existia uma peneira de lá um dia. Então foi sim. fatiado muitos treinos, foram selecionando, selecionando.
E o Erivan está desde então no time, no Sub-20, já jogou 3 copinhas. Legal. E esse ano que ele vai estourar a idade, ter uma chance aí na sua vida aí de ser profissional, ou no Oeste ou em outro lugar. Sim. Sim. Não, mas é legal até esse formato que você está falando, né? Que normalmente as peneiras o menino joga lá 15, 20 minutos e às vezes, é lógico, alguns já chamam a atenção, mas muitas às vezes acaba passando batido, né? Nesse formato de você poder acompanhar o dia a dia, de você poder ver, de você ver de novo, de você rever o garoto, às vezes você minimiza a chance de errar. Quando você fala, esse aqui é o que a gente está buscando, a chance de você ter acertado é muito maior, né, Lelé? Não, verdade. Na minha opinião, a minha modesta opinião, eu acho que a parte mais difícil de um treinador, de um selecionador de garotos, é essa seleção na peneira. Vamos dizer, é um concurso muito ingrato. Sim. Por mais que você dê uma semana para o menino, ele tem aquele frio na barriga. Teve um moleque que nunca passou por um clube anteriormente. Então aqui, na minha opinião, o que facilitou no Oeste? No primeiro ano, quando montou, fez uma parceria com o Lausanne, que já tinha categoria de base, jogava federação, associação, jogava torneios, jogava outros campeonatos. Então eles já tinham um corpo de time. Porque era uma coisa nova, o Oeste em 2017 resolveu formar todas as categorias de base. E aí, então, ia começar do quê? Vai começar com quem? Quem vai treinar? Onde vai ser? Todas essas dificuldades aí. Então, pegou um corpo que eles tinham e o que eles fizeram? A gente fez muitos jogos contra outras escolinhas, contra outros lugares, até se formar um time para o estadual. Que tem jogadores, inclusive tem um jogador titular da Copinha esse ano que veio de lá. Legal. O goleiro que não está mais com a gente veio dessa época. Então, estou dizendo, a manutenção, por exemplo, são 30 atletas que chegaram esse ano no topo da categoria de base do Oeste. Muitos deles estarão ano que vem. A nossa intenção era que todos eles estivessem no Campeonato Paulista esse ano. Sim. Ou não. De repente já vem no profissional e estivesse jogando, ótimo, como a gente tem jogando. Tem já da Copinha, já 5, 6 já entraram no Paulista. Legal. E no banco direto. 2 goleiros que estão sendo preparados para o ano que vem e para o próximo ano, pela idade, talvez nos treinamentos, isso aí muda os fatores. O que está por daqui 2 anos joga na frente. Sim. Foi o caso. Mas nosso goleiro que foi titular esse ano, ele estava 3 anos lá. Foi reserva na primeira Copinha, muitas vezes não ia nem no banco. Treinou, algumas partidas no Sub-20. No outro ano, ele já foi titular no Sub-20, da Copinha, mas no Sub-20 ele não tinha sido titular. Assumiu ali na Copinha, ganhou a posição, fez uma Copinha legal. E aí ele teve 2 anos de treinamento interruptos no profissional e chegou na Copinha em grande fase, foi eleito aí o melhor goleiro da Copinha. Sim. Por algumas situações de mercado aí, opção dele, de outras pessoas que, quando ele teve esse sucesso aí, apareceram na vida dele, que anteriormente não estavam. E ele está em outro clube hoje, ele está no Goiás, acho que no Sub-23, se não me engano. Mas ele teve todo esse tempo de ser trabalhado. Como a gente tem todo um goleiro, né? O time começa sempre de um bom goleiro, né? E eu vi que o Kaique, o goleiro titular hoje, né? Não existe titular absoluto em nenhuma equipe do Oeste, que é um goleiro do Corinthians, está emprestado para o Oeste. Tem sido aí nas últimas partidas, começou titular, saiu, estava assistindo a gente aí, então por isso que eu estou falando do goleiro. Tem 2 goleiros que treinam lá com ele, a gente tem 5 goleiros do profissional, o Glauco estava machucado, agora já está recuperado, já estava voltando. Os 2 meninos que eram reservas do Sub-20, um foi titular do Sub-17 em 2019, tá? E o outro já era reserva do Sub-20, o primeiro ano de Sub-20. Eles estão sendo treinados desde antes, 5 meses antes, de vez em quando eles já vinham. 5 meses antes da Copinha, já pensando eles jogarem no Sub-20, um revezamento, aí o treinador do Sub-20 vai definir, para eles estarem preparados a serem o goleiro do Oeste. Então, quando você me perguntou a base e tal, nossa intenção, claro, cada categoria de base tem 100 atletas, 50. Por isso que eu falei, é muito injusto essa seleção, é muito injusto. É muito jogador de futebol bom, com qualidade. Só que ser jogador não é só bom com qualidade, você sabe bem disso, né?
para conseguir chegar no profissional. Porque quando eles chegam, até para chegar no sub-20 é difícil, né? Um sub-17 muito bom, ganhou Copa TCL, ganhou do Corinthians, São Paulo, Palmeiras em 2019. Não teve como ir para a Copinha, alguns nem puderam ingressar ao sub-20, porque a gente já tinha esses mais novos, Que já e estavam lá. aí chegou uma hora que É fica uma complicado. Como é que você seleção. vai ter 5? Sim. Isso, na Copa São Paulo deu dor no coração. Todo mundo fala que Copa São Paulo é 25, não é verdade, é 30, né? A partir desse ano mudou para 30, muita Uhum. gente não sabia. A gente tinha mais de 30 no momento da inscrição. Alguns mais novos ficaram fora, como aconteceu no ano passado. Muitos não entendem, ou procuram outro lugar, acaba não dando certo, ou dando, ou às vezes desanimam, acham que foi injustiçado. Sim. E para os que estão vendo aí, que eu vi que apareceu mães, pais aí, não é isso. É que, infelizmente, a vida do treinador é difícil. E E de quem comanda, de quem esse é um ajuda. processo do futebol, né, cara? É um funil natural. E é lógico, Xavier, às vezes Exato. não teve. Eu sempre falo assim: às vezes não teve oportunidade no Oeste, não pode ser o fim da tua carreira. Se você tem potencial, você tem que buscar outras oportunidades, assim como alguns que você falou, às Aham. vezes acaba, não teve oportunidade no Corinthians, ele teve oportunidade no Oeste, e daqui a pouco no Oeste ele estourou. Então, assim, Sim, você sim. tem o potencial, nós temos muitos clubes, tem que correr atrás e buscar, não pode ficar escondido atrás de uma desculpa e depois lá quando ele tiver 40 anos, for um cavalo velho, fala assim, quando eu tinha 19, acabaram com a minha carreira no Oeste. Pô, mas tinha 19, cara. Você tinha mais 10, 15 anos para você ter se tornado um atleta. Então, quem é bom em desculpa não é bom em Exatamente. mais nada, né? Precisa correr atrás, acreditar e Exatamente. buscar É. as Às vezes oportunidades, né? às vezes o futebol, tudo muda do dia para a noite. Só que você tem que fazer para merecer. O momento que Exatamente. você acha uma muleta, quer reclamar, quer se encostar, vai ser muito difícil você conseguir dar a volta. Você tem que batalhar, dar a volta por cima. O exemplo que eu quis dar, na verdade, não foi nem dos 19 anos. Alguns meninos ficaram fora 17, 16. Sim, Alguns de 16 estavam no meio. Então, às vezes, porra, ele foi 16, ele tá dentro. Eu tenho 17 e não fui. Mas é uma escolha por posições, por situação de sim, jogo. São inúmeras que no momento de um corte, de uma dispensa, de um degrauzinho de subir uma categoria na base, ninguém explica isso sim. corretamente, né? Porque às vezes o menino está muito chateado, dolorido, aí vem alguém de fora, mas você é melhor do que o que ficou, essas. É. E às vezes mas é o momento que precisava, o que estava contando ali, uma experiência para o campeonato, são Sim. Você tem uma série de inúmeros fatores fatores. que vão justificar isso. Mas o importante é sim, se o garoto tem 16, como você falou, às vezes tem 16, 17, às vezes não é, como você falou. Né? O goleiro não jogou o primeiro ano, ele não ia talvez nem no banco. Mas ele continuou treinando, Não ia, continuou né? trabalhando. Daqui a pouco ele virou titular, daqui a pouco ele foi titular da Copa São Paulo. Então, assim, É isso aí. o que acontece muito, eu não sei se é por causa de internet, pela facilidade que hoje a gente tem de comunicação, tem muitos garotos que ficam pulando de galho em galho. Às vezes você fala com um garoto, tem quantos anos? Tem 17 anos. Ah, mas o cara já jogou em 10 clubes, ele não para em clube nenhum. Porque ele não se Sim. vincula e fala assim, pô, aqui eu vou crescer, eu vou maturar, eu vou entender, eu vou aprender o processo, eu vou desenvolver e vou chegar lá em cima. E às vezes fica Aham. naquela ansiedade e acaba pulando. Ah, jogou onde? Ah, joguei no Corinthians, fui pro Palmeiras, andei no Santos, passou em 10 clubes, ele tem 17 anos. Verdade. Então, muitos, ou por isso que eu falei, o sucesso da nossa equipe, o maior foram os próprios garotos, a união deles, e muitos deles estando há muito tempo. Aí, de repente, pô, o treinador chega bravo, ou o campo hoje choveu demais, não dá para treinar, vai correr ali no parque. Tô dando exemplos Uhum. aleatórios. Vai simples, hoje não pode usar academia porque tem manutenção. E aí o moleque tá chegando novo no clube, ele não entende isso. Olha aí, bem no meu dia não pôde ir. O sub-17 foi ontem. E qualquer detalhinho assim. Aí quando você tem os mais velhos de casa, digamos assim, né? Porque a partir do momento que todos adentram o Oeste, seja o primeiro dia ou o último dia, eles são tratados iguais. Tem que Sim, ser. tem que ser. Tem que ser. Às vezes na cabeça do atleta ele pode pensar que foi diferente por um fator ou outro, mas não pode ser. Se em algum momento isso acontece, é um erro, não pode. Claro que são muitas pessoas, muitas cabeças, muitas Sim. personalidades para entender tudo, né?
Então eles têm que ser tratados igual. Aí o que está mais velho vai falar, não, isso aqui já aconteceu várias vezes. Pô. Chegou no meu dia, também não fui na academia e no fim de semana eu que joguei. Ah, hoje eu não participei do treino coletivo, eu fiz um treino ali em volta do campo, um treino separado, um treino mais reduzido, mas no fim de semana eu fui pro jogo. Sim. Tá? Quem está convivendo mais tempo dentro do clube acaba entendendo melhor esses processos, né? Mas eu acho que o que você falou e que é legal é que vocês começaram, né? Você falou, vocês começaram em 2017 a vocês montarem as categorias de base. E você vê que já em 2020, em 3 anos, você já tinha um time que você formou lá, muitos que você formou, e isso começa a virar um processo, né? Começam agora a vir outros, que já foram do 17, do 15, foram do 15, do 17, e eles estão tá chegando e começa a virar um círculo de formação de atletas, né, Lelé? Isso que é legal, isso que tem que ser a ideia de olhar o longo prazo. Porque de repente você podia falar assim, nós não tínhamos um time, nós não tínhamos ninguém. De repente nós temos uma parceria com uma escola, com uma equipe que era mais fraca. E no primeiro ano não deu resultado, não serve mais, vamos acabar com tudo e vamos seguir a nossa vida só com o profissional. Então, vocês fizeram um planejamento de longo prazo, né? Isso que é o que começa a te dar resultado. Exatamente. Né? Tá, deixa eu te dar só uma informação aqui, que eu acabei de receber um bilhete aqui, sobre a reunião que eu te falei que eu não sabia o resultado. Aí eu já volto no assunto, tá? Depois, se eu esquecer um detalhe aí, você me lembra, tá? Teve a reunião hoje, como eu te falei. Provavelmente o Oeste volta a treinar no dia 10, mas estamos tentando antecipar para o dia 2 para começar a realizar exames médicos, alguns treinos esteira, alguma coisa, mas já voltar legal. A treinar, talvez em grupos separados, tá? Para depois juntar tudo no dia 10, tá? A gente tem um grupo de 36 atletas profissionais e o sub-20 que estão junto com o profissional, com o profissional, né? Então, esses 36 atletas, a gente vai separar, fazer os exames e tal, vai ter uma série de medidas aí de restrição, segurança, né? Restrição e tal, vamos ver como vai ficar, vai ser uma coisa muito nova para todos, né? Inclusive, a gente faz porque você vai ter que praticamente fazer uma nova pré-temporada, né? Os caras ficaram aí 30 dias parados, praticamente vai começar do zero de novo, né? Então, uma informação boa aí para todos. Tá, legal. Creio eu que em primeira mão no momento, daqui a pouco a internet, a televisão vai começar a falar sobre isso aí. Aí, tá vendo? Nossa live já saiu de cara aí, o pessoal já está informado. Já pode comunicar, estou sabendo notícia que não tinha. Eu estou vendo aí que entrou bastante atletas nossos aí, pessoal da comissão também, comissão do Sub-20 aí, eu vi que o Gigante passou aí, o Renan, treinador, meu irmão, passou aí na live, não consigo ver exatamente quem está vendo no momento, sou meio tímido com essas coisas aí de entrevista. O pessoal vai entrando e o negócio vai rodando. Aparece os nomes aí, tô vendo. Sim. Tá? Então, uma informação a todos aí que legal, fazem parte do Oeste aí, os que não fazem, que se veio essa informação pro Oeste, você pode ter certeza que ela é para todas as equipes do Campeonato Paulista, né? Sim, legal. Tá? Então, temos uma data, volta do nosso futebol. Graças a Deus. Até que enfim. Dia 10. Dia 10, tá? Dia 10, tentaremos antecipar para o dia 2. Se não tivermos êxitos, aguardamos até o dia 10. Portanto, que seja seguro para todos nós, né? Não, legal. A gente também não pode se guardar 40 dias e por causa de 8 dias... Sim. Atropelar tudo, né? Alguns dias a mais, o importante é voltar com segurança e voltar, e daqui a pouco volta o campeonato. Se preparar de novo, né? Repreparar os atletas e daqui a pouco volta. Vai voltando eles estão conversando há tempo. Creio eu que todas as equipes terão tempo igual, né? De preparação, que é o que tem sido falado, né? Divulgado. Legal. Nas programas de TV, tudo. Então, bem provável que o nosso campeonato volte esse ano, que tinha até o medo de muitos de não voltar, né? Não voltar. Não, mas que bom. Ótima notícia, né, cara? Que legal. Ótima notícia, Então, a gente estava falando... A gente estava em qual parte mesmo? Isso. Não, eu estava te falando do trabalho, o planejamento de vocês, que foi a longo tempo, longo prazo, né, cara? Não foi um negócio imediato de você falar assim, fizemos uma parceria com o Lausanne e daqui a pouco, no primeiro ano, você não teve o resultado para uma semifinal. Você podia falar assim, acaba com tudo, não interessa mais. Não, mas o planejamento de vocês agora começa a virar um ciclo, né?
Uns vão subindo, Aham. uns vão saindo, mas começam de vir outros novos, né? Exato. Na verdade, a parceria com o Lausanne que eu citei foi o seguinte: o Lausanne nos cedeu o espaço de campo, embora longe de Barueri, mas para a gente fazer peneiras, treinamentos. Então eles nos cedeu o campo, toda a logística deles, Uhum. ônibus às vezes, carro de treinadores, tal, que era comandada pelo Bragueto, Rodrigo Sim, Bragueto, meu sim. amigo. Ele coordenava a base do Oeste. No momento, hoje ele não está mais, mas dessa parceria veio o Tatá, que foi treinador do Sub-13 em 2019. 2018, eu não me lembro se ele foi treinador ou se ele coordenou o Sub-11 Sub-13, tá? Que até hoje o Sub-11 e Sub-13 treinam lá no Lausanne. Em 2020 eles viriam para treinar em Barueri também. Ah, Tá? legal. Então foi mantido esses meninos que vinham de lá do Lausanne, subiam sub-13. O Tatá coordenava essa turma aí. Uhum. Hoje ele subiu para o sub-15 e 17. Estava como treinador do sub-17, então ele está lá também. Mesmo ele manteve no sub-13, não estava, né? Até agora, Sim. 2, 3 meses atrás, que estavam sendo feitas novas avaliações, sub-17, sub-15, o Tatá comandando, o Bragueto não está mais, ainda temos contato por telefone, tem muitos jogadores ainda que trouxe, tem até no profissional que veio por ele. Legal. Então, até essa parceria fora de campo, futebol é normal todo dia, trocam-se pessoas, daqui a pouco volta, por motivo Sim, de resultado, por outros motivos, por motivos financeiros, muitas vezes, o cara tem uma proposta melhor, prefere sair no momento, sim. tá? Ou por motivos familiares, o futebol para você ter sucesso, você tem que ser escravo do futebol, você tem que viver o futebol. É verdade. Escravo é uma palavra, eu acho que eu usei uma palavra errada, porque escravo é uma coisa ruim, né? Você tem que viver o Mas futebol, você você tem que estar vive 24 horas diariamente, né? diariamente. Então, às vezes uma família não dá, com problema de saúde. Então, tem Sim. muitos casos que pessoas, principalmente que comandam, treinadores, todo aquele apoio de comissão técnica, trocam, acabam voltando ou não voltam, vão para outros lugares, a gente se encontra lá na frente. E assim também com os jogadores, né? É, o Então, importante é esse assim, pessoal vem você vindo ter de lá. um programa, né? Um planejamento de trabalho, né? Sim, Então, sim. e A aí é um gente, ciclo normal de sair um, entra outro, volta, falou lá na frente, cruza de novo, volta em outro momento. sim. É um processo de É, trabalho, a né? gente, a gente sempre procurou, do mesmo jeito que a gente traz atletas aí, para treinar junto com o profissional direto. O Uhum. sub-20 leva do 17, o 17 leva do 15 e faz essa integração aí direto. Legal. Direto, direto. Isso daí é uma coisa normal pra gente. Normal. Daqui a pouco chega lá, tem 3 meninos do sub-20, semana que vem tem outros. Para eles pegarem essa vivência do futebol aí e cada vez Sim, mais está próximo de uma realidade do futebol. Tem o Cauã, assim que ele fez 16 anos, ele foi profissionalizado. Na outra semana, ele estava no banco de reserva do profissional. pô, que Ele não legal. teria, ele não tinha ainda se firmado como titular do sub-20. Uhum. Então, ele estava treinando bem, momento de uma posição, levamos ele, participou no banco, então ele já vivenciou. Então aí a partir daí ele vivenciou um fim todo de Série B como atleta profissional. Voltou para a Copinha. Quando entrava era destaque, a torcida pedia ele. Então é um exemplo que o cara não pode desanimar. Porra, eu estava no profissional, agora eu voltei aqui no sub-20, estou na reserva. Não, É um não está na reserva, processo, não precisa existe entender, isso. é um processo de formação, né? A base tem que servir exatamente para isso, para dar experiência e volta e joga e vai de novo, até chegar o momento que ele vai Exato, e não volta mais, né? exato. Fizeram outros campeonatos também. É, Depois do Paulista, uma Copa em São Roque, uma outra Copa em Tabuão, que o time rodou bastante, até eles Legal. chegarem numa formação, achar que deu certo, né? Foi a escolha certa porque É, deu isso é. certo por um pequeno detalhe ali, o time não se classificou, a bola não entrou contra o Grêmio, acabou Sim. não tomando um gol no fim. É, aí é Também, histórias do futebol. muita gente não sabe, eu acompanhei a Copa, eu fiquei frustrado não, porque eu não me frustro com coisa assim, mas eu não fiquei contente totalmente do meu coração, porque a gente, pô, primeira vez chegamos numa semifinal de Copa São Paulo, com 3 disputas apenas do Oeste em Copa São Paulo. Sim. Ganhamos do São Paulo, ganhamos do Cruzeiro, ganhamos do Avaí,
Ganhamos de times estruturados E para times chegar até ali. tradicionais, né? E o Campeonato Paulista começou nesse dia e nesse horário. Às 5 da tarde, o mesmo horário que estava sendo o jogo aqui na Arena Barueri, Sim. a gente estava lá em Novo Horizonte jogando com o Novo Estreando o Horizontino. Paulista. O treinador de goleiro, que teve uma participação muito boa no sucesso do goleiro, para ser eleito o melhor goleiro da Copa São Paulo, estava com a gente lá. Quem nos ajudou aquecendo ele foi o Glauco, um goleiro nosso. Então, a gente tem esse entrosamento muito grande. Não pode existir vaidade. O nosso goleiro reserva, que é o que eu falei que estava machucado, ele foi aquecer o menino no dia do jogo aí contra o Grêmio. da semifinal contra o Grêmio. Ele foi aquecer o menino esse dia. A gente estava lá no outro jogo, o outro jogo lá. O meu filho jogava no Sub-20, joga ainda, né? Sim. Ele estava com terceira moral, foi o único desfalque nosso nesse jogo aí, que perdemos. Ele estava com terceira moral Martão Morelli, no volante do lado esquerdo. Ele não jogou esse jogo e ele também estava no banco lá com a gente, completando o banco no jogo em Novo Horizonte. Que legal. Então acabou o jogo, nosso jogo acabou 15 minutos antes, a gente perdeu lá o jogo na estreia, foi um jogo duro, perdemos 2-0. Tomamos um gol no último lance do jogo, do primeiro tempo, que dificultou, né? Tava descendo com 0-0, a partida já não tava legal, favorável, mas aí tomou aquele gol, mudou tudo. Resultado, acabou o fim do jogo, uma coisa que foi legal pra caramba, que valorizou muito a união desses moleques aí, como eu digo, essa integração, muitos treinam com a gente, então os atletas, até novos lá, conheciam eles, iam nos jogos, uma coisa que eu sei que não é muito comum. A gente tava numa pré-temporada dura, 2 períodos, nossos atletas profissionais iam lá na arena prestigiar os meninos, todos juntos ali. Mas quando eu falo que iam, não é 2, 3, não. Se eu for citar nome, eu vou esquecer. Era 70% do elenco. Os que moravam no CT, os que não moravam. E realmente torcendo lá com os seus filhinhos, com as suas esposas. Muitas vezes estavam concentrados no dia. Jogo à noite a gente liberava, para eles pegarem a esposa em casa e para lá, voltariam para o CT para dormir. O time estava concentrado para o Paulista. E esses meninos ali, eles torcendo para os meninos. Então isso daí fez ter o sucesso dos... É uma motivação. E a união a mais, desses meninos né, aí, a união desses meninos aí foi uma das coisas poucas vistas em equipe. Toda vez que acontece isso daí, natural, né? Não forçado. Se una, seja amigo, se cobre. Quando você começa a forçar muito é porque a coisa não está indo para esse lado e não dá certo. Exatamente. E a união natural deles fez esse sucesso aí. Muitos detalhinhos bobos. Um menino que quebrou o chinelo e o outro emprestou, com coisas simples. Não é nada de, né? Mas nada é que aí você, mas tinha... é nos pequenos detalhes que você vê a parceria, né, cara? Não, tamo junto. Tá precisando, opa, toma aqui. E aí que você vê o detalhe do pequeno, que é a parceria, né, cara? Exatamente. Eu vi vários detalhes com eles ali nesse longo aí, embora eu tava dividindo funções, né? Treinava o profissional, eles estavam treinando no outro campo. A gente olhava, de repente pegava um, vem aqui treinar com a gente. Usaram a mesma academia, a piscina que tem lá no CT, usaram todas as nossas acomodaçõis, claro, em horários diferentes, que tem 40 no profissional, mas tinha mais 30 lá, 70 não tem nem condições. Né? Almoçavam lá no CT, jantavam, tem a casa do atleta que é caminhando 3 minutos do CT, então tranquilo. Então essa união deles foi um todo, foi natural. Quando foi o primeiro jogo, ganharam de 6-0. Alguns atletas estavam lá até por horário, o jogo foi à tarde, a gente treinou, tal, antecipamos o treino um pouquinho, então eu mesmo saí meio corrido para chegar na hora do jogo, então o atleta até tomar banho, tal. Alguns não foram, mas tinham bastante lá. A partir do segundo jogo, quando eu vi lá 70% do atleta profissional, o cara é renomado, o cara que é muito tempo de clube é normal, ele vai lá ver o jogo. Mas o cara chegando agora, vindo ali, acho que então foi os colegas deles que também levaram. Vamos ver o jogo ali da base. E aí a torcida se anima, a criançada tirando foto com eles, né? Que são os astros principais da nossa equipe, os que estão no profissional. Sim. A torcida também de Abarueri, coisa linda, eles abraçam o time da Copinha, que é um negócio de... É muito legal, eu já fui ver jogos da Copinha lá, 4, é muito bacana. 5 mil pessoas, enquanto o São Paulo estava meio a meio, tinha São Paulino torcendo ali pro São Paulo no começo, daqui a pouco já era o Oeste, porque é o time da cidade, tem aqueles do contra, né, que não ia torcer pro São Paulo de jeito nenhum, mas... E aí isso aí foi abraçando, foi contagiando. A única coisa que me doeu foi não ter chegado na final e exatamente no dia do jogo a gente teve que dividir nossa equipe, não estávamos todos lá para dar um apoio moral, aquele carinho, porque até ali estava tudo feito, né? Foi tudo feito normalmente, como todo dia,
Não é esse, não estou querendo dizer que é isso Sim, sim, sim. que coisa. Nada a ver, né? O fato de alguns integrantes, a torcida dos atletas profissionais não estarem lá. E o que eu achei que foi legal pra caramba, que eu falei, pô, isso aí a gente vai estender pro ano todo, no profissional e no sub-20, principalmente. E os outros jogos de base, eles já jogam no CT. Então, normalmente a gente tá treinando, acaba, os atletas já estão com Já esse estão costume lá. de assistir o sub-15, Sim. sub-17. É legal pra caramba pros nossos meninos. É, E porque eu falo com eles às vezes dá em um reunião. incentivo, né, cara? Do menino ver, fala, pô, o cara Sim, que eu tô vendo lá na TV, no jogo sim, do sim. Sport TV, pô, o cara tá aqui me vendo jogar. É um baita do incentivo É pros isso aí. meninos, né, cara? Acontece direto, os caras estão lá olhando e acabou o jogo, mesmo que a gente perdeu 2-0, como eu te falei, a estreia do Paulistão foi um jogo doído, mas 90% dos jogadores a gente rezou ali rápido e tal. Comissão, jogadores, todos, dirigentes que lá estavam, o Mauro Guerra e o Ernesto que acompanharam a gente nesse jogo lá o Ernesto presidente, Mauro Guerra, diretor de futebol, que estavam lá em Novo Horizonte, todo mundo olhando e, pô, tá 0-0, tá 0-0 e vendo minuto a minuto, o outro já arrumou um Sport TV pra assistir no celular, e aí, pô, pelo menos os meninos vão classificar. Aí acabamos que a gente tomou esse gol no fim aí, foi uma ducha Sim, de água. A foi duro. maioria não tinha ido nem pro chuveiro ainda, olhando ali, esperando, acompanhando, faltava 10 minutos para acabar o jogo, nós acabamos um pouquinho antes, Uhum. 10, 15 minutos. Aí a gente tomou aquele gol no finzinho, aí foi uma ducha de água fria para todos. E Ah, aí a gente mas ficou, né, cara? retornou A viagem. boa campanha ficou. Você que trabalha no dia a dia, você sabe o. Às vezes quem só vê, né? Eu só vejo de fora, eu não sei o teu trabalho do dia a dia, você fala assim, pô, fizeram um bom time e um bom resultado. Mas para vocês que sabem da história, do como que foi construído, da união dos garotos, os garotos que começaram, que você já está vendo eles lá há 3 anos no clube, trabalhando e superando, e não tinha oportunidade, de repente virou titular. Então, para você, cara, o trabalho sensacional, fantástico. Independente, lógico, que Não, não, com poderia certeza. ter ido para a final e poderia ter sido campeão. Né? É isso que às vezes frustra e fala assim, puxa, foi um detalhezinho. Mas assim, a campanha que o Oeste fez foi muito boa, foi muito legal. E agora, como você falou, é a terceira Copa São Paulo. Então, Terceira Copa São tá Paulo. engatinhando, né, cara? E é fruto do trabalho que vocês vêm realizando. É, Não esquecendo que o principal mesmo para esse sucesso foi a categoria dos meninos, tal, porque não adianta você sim, ter claro. tudo e não ter meninos qualificados como a gente tem, Sim, tá? Inclusive, desceram 6 do profissional para jogar, e na verdade não é que desceram para jogar, eles subiram na Série B profissional. No último jogo da Série B de 2019, jogaram 2 como titular, Diogo e o Wellington. O Wellington já tinha jogado outras partidas como titular, acho que mais 2 ou 3. O Diogo fez a estreia como profissional. Isso ali foi dia 30 de novembro. E a sim. partir dali eles tiveram uma semana só de descanso. Outros entraram no jogo, o Cauã já vinha entrando direto, o Tite, o Leandro. Todos que estavam lá já tinham entrado nos jogos, 5 minutos, Uhum. 10 minutos, 2 minutos, tal, mas como titular jogaram esses 2 aí no último jogo, tiveram uma semaninha, o time estava no meio de uma Copa São Roque, que às vezes eles até treinavam aqui no profissional na quinta, sexta ia lá e jogava o jogo, voltava sábado para cá, fazia uma preparação. Então acho que todo esse suporte, esse apoio aí e a qualidade deles, claro, deu esse sucesso a eles aí no campeonato, que vai ser difícil repetir. A gente estava Legal. muito esperançoso em repetir nesse sub-20 aqui Sim. e manter para o ano que vem, mas essa quebra que deu aí complicou um pouco, eu acho. Não, mas vai se ajeitar. Não, complicou não para o time, para os campeonatos, para Sim, todos os sim, times, sim, né? sim, sim, para todos, Principalmente da base, que o campeonato, pelo menos o campeonato não tinha começado, né? Vai Sim, começar tudo do zero. é, Seja esse ano ou ano que vem, vai começar do zero. é. Tiveram algumas perguntas, Lelé. O pessoal estava perguntando como que funciona o processo de captação, como que o menino consegue fazer um teste, como que ele consegue ser avaliado pelo Oeste. Como que funciona isso dentro do Oeste? Então, agora funcionou assim como eu estava te explicando. Foram feitas inscrições de peneira Eles no fazem por estádio. onde? Direto no estádio? É pela internet, pelo site do Não, clube? não, não, não. Pessoalmente, acompanhado de um maior, no estádio, e todos que foram inscritos no estádio foram chamados. Tá, O legal. site informou, deu todos os Uhum. dados, estavam feitas essa peneira estava sendo feita no momento, Ah, já tinha agora uma quando equipe parou, né?
Já tinha alguns treinando, essa peneira estava sendo feita, foi exigido uma semana a todos, 4, 5 dias de treinamento, 2 períodos, alguns jogos treino com os times lá da região. Legal. Sempre é feito isso daí também. Então, o pessoal que joga no time da região, sempre que segunda-feira tinha o jogo do Sub-15, do Sub-17, os meninos que não jogavam o Campeonato Paulista no sábado ou domingo, na segunda eles tinham um jogo também para eles manter o ritmo deles de jogo, a situação deles de jogo, com equipes do amador, escolinhas, da região ali. Ah, legal. Barueri, principalmente de Barueri, mas da região toda vieram equipes lá que eu acompanhei. E ali, esporadicamente, ó, aquele menino ali jogou bem. Vem fazer 3, 4 treinos com a gente. Cadastra ele para voltar depois ou não. É que o Ou já legal, o legal, ficava. o legal disso também é que você acaba meio que monitorando toda a tua região, né? A gente tá A você está intenção, numa grande São Paulo, mas assim, você não está, lógico, os grandes daqui do estado acabam tendo uma preferência às vezes pelo menino, mas você tem uma região grande ali que você acaba meio que dominando e monitorando. E você, dessa forma, você vai monitorando os atletas, né? exatamente. Eu acho que o Oeste tem plenas condições, não menosprezando outras equipes, nem se comparando com ninguém, até porque o nosso trabalho ainda é gatinhando, de ser a quinta força de São Paulo, até por essa proximidade, como o Audax estava sendo, a gente tem uma proximidade muito grande do Audax, tem muitos jogadores do Audax que estão no Oeste, passaram pelo Audax, estão no Oeste, sempre existiu uma parceria com o Audax também. Do Oeste até em frente Ponte Preta, outras equipes aí, porque o Oeste tem esse DNA de revelar. Por Sim, exemplo, o goleiro Everton do Palmeiras, campeão olímpico, ele estreou profissionalmente no no Oeste. Oeste. Ele era do Corinthians, veio emprestado ao Oeste, mas ele nunca tinha jogado profissionalmente no Corinthians. Ele estreou profissionalmente no Oeste. E Legal. tá onde todos nós sabemos aí. Sim. E o Oeste não tinha categoria de base no momento. Então o Oeste sempre deu apoio para caras assim que surgindo na base, despontando. Disso aí para uma sequência é um caminho longo, né? Sim. Mas Mas às então a vezes gente, se o cara chegar ali de repente, precisa treinar, tal, tiver educação, for insistente, se inscrever, nessa peneira exclusivamente não, porque foi bem divulgado, falado que a inscrição teria que ser no jogo do Paulistão. Custava R$ 5 apenas para entrar, o pai e a criança não pagava nada, né? E fazia inscrição para peneira, tá? Eu não me lembro o que número legal. agora, eu devia ter visto isso antes, mas foi 300 e pouco do Sub-15, mais isso do 17. Pô, que legal. As chuvas que castigaram aí nossa cidade aí, Sim, sim, o começo do Guarulhos, ano aqui, foi bem Barueri, difícil. inclusive. Então, bem no momento que a gente tava nessa peneira aí, então aí acabou com o campo, acabou com a qualidade, porque eu falei para você, são detalhes que às vezes Sim. pode ter É, passado algum menino ali dos 300 sim. despercebido Mas aí que não tem não como, né? Que não dependia, isso dava aí não para ser depende da gente, né? aproveitado. Que não depende de vocês, né? Isso aí Mas não tem como, provavelmente como quando for controlar. montar a equipe de novo, terá outra peneira e terá a oportunidade de meninos da região, de Tá, todo o legal. entorno aqui, né? De ter um É, sonho de ser jogador. E um não. conselho que eu dou para eles é não desistam, não desistam. Não julguem errado, porque aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui ou acolá. Vá em frente, mantenha a força, não desista que se você persistir, tiver vontade, você tem mais de meio caminho andado. Um dia alguém te olha, algum momento alguém te olha. Isso serve para quem está dentro e quem está fora, porque às vezes o cara que está dentro não está sendo aproveitado ou não foi inscrito, como eu te falei, tem tendência a desistir, desanimar. Vem o amiguinho, você fez 2 gols ali na área domingo e o cara não te leva nem pro banco, essas coisas aí que a gente conhece, todo mundo já passou por isso, né? Sim. Então não muda a cabeça para esse lado não, pega os conselhos bons, escuta o que você vê na televisão, em qualquer lugar É, e são, são vários processos, né, Lelé? Um é primeiro conseguir entrar num clube. E depois que você está no clube, você tem que conseguir permanecer no clube. Aí entra exatamente isso que você está falando, né? Não pode se é levar isso pela aí. vaidade, já estou no clube, já estou grandão, eu sou o cara. A hora que você pensar que você está absoluto, tá vindo uma leva que está querendo ocupar o teu lugar, né?
É Então isso tem aí. que Fui ter. titular dessa copinha esse É, ano, fui na semifinal, vou jogar ano que vem, não. Ainda mais agora com essa parada que zerou tudo. Zerou o exatamente. futebol, o esporte zerou no mundo. Foi mudada a Olimpíada, tudo. O negócio é muito grande. Sim, precisa O seguir negócio focado, trabalhando cada vez mais, né? Acho que um grande exemplo, a gente sempre fala nas nossas lives, no nosso canal fala muito, um grande exemplo disso é o próprio Cristiano Ronaldo, né, cara? É um cara que cada sim, ano que sim. passa, você fala assim, pô, ele já tá com 36, não, tá com 37, pô, mas cada ano ele supera ele mesmo, os números dele, faz mais gols, ele tá num nível maior, pelo foco, né? O objetivo. Ele continua trabalhando, ele continua buscando mais. Então, principalmente o garoto que está na base tem que continuar buscando sempre, né? Sempre, sempre desanimar, seja o primeiro a chegar, o último a sair, seja mais rápido que o outro, mais veloz, mais interessado, mais focado. Se eu não conseguir ser o mais veloz, eu vou ser o mais constante, cada um na sua característica física, que Sim, já vem do berço também. Não pensem que o treinador vai ensinar você a jogar futebol, porque ele vai aprimorar e te orientar. é isso Você mesmo. já tem o dom de jogar o futebol, que veio de Deus, já foi escolhido por Deus para jogar futebol. Não aonde você vai jogar. Por isso que existem inúmeras divisões, inúmeras categorias. A gente vai conhecer 1 milhão de pessoas que foi atleta de futebol, sub-15, ou sub-13, ou sub-17, ou profissional, ou na seleção, ou na Europa, ou na última divisão do país que eles tiver, o estado, mas tem espaço para muita gente, mas esse espaço é muito pouco, né? Principalmente no nosso país, que eu acho que é o país que Sim, mais tem clubes no mundo, mas mesmo assim é é, difícil. Ser jogador de é futebol é difícil, muito mas difícil. A gente só vê a parte não boa, né? é. É, exatamente, é só o que aparece na TV, né? Mas o processo não é fácil, mas assim, na verdade, nenhuma profissão, você fala, é fácil o cara ser doutor, também não é fácil. Não, Eu acho que o futebol, o funil é um pouco mais apertado, mas aquele que tem o sonho, que tem realmente esse desejo, precisa acreditar e correr atrás. Teve uma pergunta antes do Valdemir, Lelé, ele perguntava se manda lá. o Oeste é um clube empresa ou é uma associação como a maioria dos clubes? Ou Não, já é não. no formato clube-empresa? Não, não, ainda não é no formato clube empresa, caminha para isso, mas ainda não é não. Ainda é uma associação como muitos clubes. Como a grande maioria dos clubes, né? Tá. E uma última pergunta aqui, que o nosso tempo já está quase acabando. O Victor Carvalho, ele pergunta sobre a questão de alojamento. O Oeste oferece alojamento também para suas categorias de base? Como Então, que no funciona essa momento questão? não. No momento não. Tem a Casa do Atleta, que foi para o Sub-20. São poucos lugares. Então, os do Sub-20 estavam lá. Sub-15 e 17. A gente optou pela região. Então, não tinha meninos alojados. O ano passado teve. Tivemos algumas dificuldades com alojamento. Uhum, Dificuldade maior da categoria de base, eu sempre bem sincero, o que eu falo é a verba. Então fica muito caro, então não estava dando para ser feito da maneira 100% para se ter um resultado, se ter uhum, continuidade. Então a gente preferiu por jogadores da região. Esses da região vêm muitos lá de Itaim, da Zona Leste, vem de sim. Tabuão, É, demora porque uma aqui, como hora e assim, meia, 2 horas para chegar. Vem de Itu, vem de São Roque, vem de muitos lugares próximos aqui. Esse da região que eu digo assim, quem tinha condições de se locomover a um treino por dia, de segunda a sexta e jogos no final de semana, a Barueri. Tá? Então legal. foi optado por isso daí e estava tendo uma mudança bastante grande no sub-15, sub-17, com esse peneirão que está fazendo, a gente adequar mais atletas para Sim, tentar daqui 2 anos ter novamente um sub-20 forte, né? E legal. consecutivamente profissional, que é a intenção Sim, sim, principal. Então foi optado por jogadores da região e sub-11, sub-13 a mesma coisa, aqueles que o pai conseguia levar, estavam perto ali e legal. tal. É um processo Beleza? também de evolução. Vai chegar ao ponto que vocês vão voltar para a Série A, voltar em grandes ligas, a verba também aumenta. Como você falou, tudo depende, né? Tudo sempre está baseado na questão financeira, né? Que envolve um gasto muito grande para o Exatamente. clube, né? Não, mas É muito isso aí. legal. Não, Então, pode ir, por isso pode ir. aí foi o motivo dos jogadores da região.
E o sub-20 já tem, é mais fácil, né? Mais fácil assim para se locomover, né? Já Sim, são homens, né? sim, Só não estão, eles só não estão no profissional, mas já são tudo a mesma coisa. sim, E só muda o salário. sim. Ele É, já, é um. então ele já, não, mas ele já tem condição de se locomover Sim, sim, sozinho, mas fica mais fácil, né? horários, isso, horários, concentrar. Então na copinha, época do campeonato, eles ficaram sim, todos concentrados, a copinha toda. Uhum. Sim, se apresentaram o dia 1º de janeiro, que eu falo, os não do futebol são duros. Sim, é, abrir Primeiro de mão, janeiro, ao meio-dia, eles estavam lá. legal. Ó, Eles estavam lá e só saíram, não lembro a data agora, acho que foi dia 13, né, ou 15, o dia que perdeu pro Grêmio. Eles é, ficaram todos esses dias mas concentrados lá. a recompensa de abrir mão de uma série de coisas foi essa, né, cara? Foram recompensados, Sim, sim, reconhecidos, ganharam visibilidade, o clube ganhou visibilidade, foi bom para todos sim, que estavam participando, então essa é a sim. recompensa Então, do que se abre mão, né? essa paradeira aí, não sei o que vai virar do futebol, né, principalmente Sim, falar do Oeste, né, mas é do Brasil. sim. Já tinha o projeto de como tem a casa do atleta para o sub-15, ter a casa do atleta para o sub-17, Uhum. ou sub-20, ter também para o sub-17. Já estava caminhando para isso, para esse Legal. campeonato paulista, futuramente, para poder agregar alguns meninos Que venham de mais fora, mais longe, longe. mais longe. Então, Tinham legal. 2 ou 3 que já estavam no time antes do alojamento ser desfeito, ficaram no do sub-20. Top. Então, toda regra tem exceção, né? Sim, Tinha sim. atletas do sub-17 em 2020 também alojado. Legal. Lelé, o nosso tempo está acabando. A resenha já deu 1 hora já. Poxa. Mas Passa rápido, né? passar rápido, a resenha é boa, passa rapidinho. Mas eu te agradeço, cara, pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade aí. Obrigado por tantos Não, tranquilo. esclarecimentos, tantas ideias. Acho que quem nos acompanhou aí, obrigado pessoal, mas teve aí muita informação de como que funciona a categoria de base, de como que funciona uma equipe profissional, os projetos, as ideias. Cara, muito, muito, muito obrigado, cara. Beleza. Não, obrigado eu pelo convite aí, pela chance de falar sobre o nosso trabalho aí, frente ao Oeste aí. E nossa intenção é levar o nome do Oeste cada vez mais para frente, mais para cima aí, tanto na base como no profissional, que andam lado a lado, né? Não, legal. Beleza? Que Tô vendo um volte rapaz aí tudo. parabenizando aí pelo projeto. Foi feito também uma parceria com a escolinha lá na freguesia, o Terceira Liderança, Ah, nessa sim, mesma época do Lausanne, tá? legal. Tá falando aí. Eu estava lá direto, meu filho jogava no Sub-17 Uhum, nessa época, ou era o 15, não lembro direito. Mas então, sempre que eu podia, já aproveitava para levá-la, acompanhava os treinos, legal. tá? Eles Não, tinham um trabalho muito legal. Tem meninos lá, o Davi, que eu me lembro de cabeça, lateral esquerdo. Foi reserva da Copinha esse ano, mas era 2002. Tá treinando no time, legal. tá? Já treina às vezes no profissional. Tava também com chances de ser o titular do Sub-20 agora, depois que